É quando eu respiro, é quando eu penso, é quando eu sigo, é quando eu canto. É quando eu sinto que eu sou cor e sou brilho, que eu sou força e sou vida, que eu sou essência e sou história, que somos negros. Sou fé, sou raça, sou luta e sou glória. Sou do Brasil. Gira menina, macumba, beleza, escravidão. No Badawi, toda a grandeza da vida no sinão. No Zanzibar, essa menina bonita botou amor em mim. No Zanzibar, os orixás acenaram com não sim. Viva a princesa, menina, uma estrela e Sou Suede Quintê, né? Nascida e criada em Salvador, sou do Beco de Careca, em Paris. Sou neta de marisqueira, filha de professora, de pai sindicalista, sou de Aquário. Né? Eu nasci no sol de Aquário, embora minha cabeça seja das águas. Tá aí todas as informações que eu acho importantes para me apresentar, né? A barriga de onde eu vi, o lugar de onde eu saí. Para além disso, eu sou uma sonhadora e amadora. Eu sonho muito e só faço coisas por amor. Por isso eu me considero amadora. Minha trajetória, ela começou em rádio e TV. Eu me formei em jornalismo porque era a única coisa que eu poderia fazer nessa vida. Eu sempre, desde cedo, sempre quis ser jornalista. Eu sempre soube que era isso, era nessa profissão que eu me encaixaria. E ainda fazendo faculdade, eu experimentei assessoria de imprensa, experimentei rádio, TV, impresso. Eu sempre fui muito dada a desafios e decidi que eu ia dedicar minha carreira a fazer uma comunicação antirracista e antissexista para fora da hegemonia, né? Então, para fora, do lado de fora das redações, do lado de fora das grandes agências, porque eu estou interessada em falar uma coisa que não tem esse enquadramento da mídia, que eu possa dizer, convencional, oficial, né? Eu estou interessada, como jornalista, contar histórias de pessoas que têm suas histórias contadas. Essas pessoas são parecidas comigo. Essas pessoas vieram de onde eu vim, então eu posso dizer contar a história, porque ao contar a história delas, eu estou contando a minha própria história. Como é ser uma jovem negra que quer trabalha numa posição contra-hegemônica na comunicação? Como é ser uma jovem negra no Brasil para você? Essa pergunta é uma pergunta muito ampla. Existe milhares de tipos de jovens negras que têm o mesmo perfil como eu e que encaram a vida no Brasil de forma diferente da minha perspectiva. Eu preciso dizer de que lugar eu falo, né? Então, eu tive um pai sindicalista, então eu tenho uma formação política muito contundente dentro da minha casa. Minha mãe é professora, então esse lugar que eu falo é um lugar de inquietude, então eu sempre fui inquieta, eu sempre fui uma pessoa que foi ensinada a fazer questionamentos, a não aceitar o lugar comum, a entender que a minha trajetória seria eu que ia dizer, né, qual é a minha trajetória. Então isso é uma coisa que grafa essa minha estadia quanto jovem negra, que é de quê? De inquietação. De inquietação contra um lugar enquadrado. Eu poderia dizer que o lugar enquadrado para a jovem negra no Brasil é um lugar de subserviência, de subalternidade, de não protagonismo, de invisibilidade, de baixa autoestima. E então, eu tento fazer exatamente o contrário. Não é fácil. Você acha que essa perspectiva que você colocou de ser uma jovem negra no Brasil, do seu lugar, você acha que há diferença em outros lugares? Por exemplo, ser uma jovem negra em Salvador é diferente de outros lugares do Brasil ou de outros lugares do mundo? Como é que você enxerga isso? Eu diria que o corpo de uma mulher negra no mundo é coletivo.
Então, as doenças do racismo que acometem a mulher jovem negra no Brasil também acometem nos Estados Unidos, na América do Sul, também na África do Sul e em países africanos, porque a condição de epiderme negra nos traz uma situação de desigualdade, né? Uma desigualdade que é salvaguardada pelo modelo econômico que a gente tem. Então, onde tiver capitalismo, haverá racismo. E onde houver racismo e capitalismo, nós, mulheres negras, vamos ser tratadas de uma determinada maneira. Daquela que eu já falava antes, né? Da subalternidade e outros tipos de violência. No entanto, eu acho que a Bahia, esse lugar mágico, maravilhoso, tem um poema que o Maca fala, que ele fala, você já foi à Bahia, nego, né? Parafraseando a música. Então vá pra ver só. Acho que a Bahia é isso. Vá pra ver só. Ao passo que a Bahia dá reggae com passo, ensina tudo que a gente tem que aprender e tudo que a gente não deve fazer. Você associou capitalismo com racismo. Você acha que essa associação ela é necessária ou ela acontece por uma contingência? O capitalismo e racismo são coisas intimamente ligadas mesmo, é isso? Não tem como dissociar capitalismo de racismo. Onde houver capitalismo, vão existir outros tipos de doença importante para estruturar esse modelo, mas isso não sou eu que estou falando, né? Vários pensadores falaram antes de mim, eu estou abrigando esse entendimento. Embora a minha perspectiva é de feminista interseccional, né, que vai dizer o seguinte, que o racismo para as mulheres negras, vai atravessar uma série de desigualdades. A desigualdade de raça e classe, a desigualdade de gênero e também as outras desigualdades, e como é que eu posso dizer? Porque tem tanta desigualdade subjetiva, né? Que as pessoas não conseguem aí decodificar o que é aquilo e vai dizer assim, não, é ela que se sente menor, não tem tanta oportunidade na sociedade de mérito, você que não se esforçou para ter, é porque você não sai desse lugar. Então teria aí uma série de violências nessa encruzilhada que eu não tenho nem nome para dizer. É uma violência que paralisa as pessoas, que fazem elas acreditar que elas podem ir só até a página 5. A falta de herança. Minha bisavó, ela se chamava Damiana Oliveira. Certo? Eu me perguntei, alguém devia se perguntar por a ausência do nome masculino. Oliveira. E que se pese que Oliveira não é o sobrenome dela. O sobrenome Oliveira é da família que era a dona de parte de São Brás, que é um território dentro de Santo Amaro. Então, ela era Damiana dos Oliveiras. A partir do momento que você reconhece que você não é parte de ninguém, que ninguém manda mais em você, que você não é mais um produto, você pode ter qualquer nome. Mas eu considero grave o fato de minha bisavó, que se só 2 gerações antes de mim, não ter uma história. E não ter uma história significa não ter herança, significa não ter terra, significa não ter retaguarda. Então, que tipo de nome eu dou para essa violência? Você se lembra ou vem na sua cabeça com facilidade o primeiro momento que você se deparou com essas violências múltiplas que você disse, não, aqui está acontecendo alguma coisa que tem a ver com o meu eu, porque o racismo ele vai de encontro à humanidade das pessoas. Você lembra disso? Eu lembro, mas eu gosto de ampliar, assim, porque eu tenho uma dificuldade de personalizar o discurso nesses momentos, porque embora o racismo tenha deixado algumas sequelas pessoais, e delas eu trato no divã, no terreiro, existe uma prática, por exemplo, na escola, são as lembranças mais graves que eu tenho de racismo. Por que grave? Porque acho que foram mais cedo também? Acho que foram mais cedo. E porque eu só vim entender que era racismo depois. Só caiu a ficha que a Protal, aquela ali que ela estava fazendo, era racismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu cabelo, a gente sempre trançou assim. Minha mãe fazia assim, porque era a melhor forma. E aí, tinha uma cultura nas escolas baianas, não sei se agora tem, de no pré, fazer uma fila para a professora pentear o cabelo. Aí a professora abria a gaveta com aí tinha uma escova ali dentro, que ela passava horas penteando o cabelo das meninas e ajeitava. Quando chegava na minha vez, ela fazia assim na minha testa. Tá bom, sai.
Depois que eu vim entender que isso era racismo. Que a dor que eu sentia de não ter o direito de ter minha cabeça acariciada, como todas as crianças que estavam ali, estava unicamente no fato do meu cabelo ser crespo. E a professora, apesar de educadora, não saber lidar com a criança de cabelo crespo. E como é que você acha que tudo isso influenciou na sua vida? Porque você é uma pessoa que vem desenvolvendo e é uma pessoa conhecida pelo desenvolvimento do seu trabalho como jornalista e com outras atividades e outras intervenções, inclusive intervenções sociais que você faz. Como é que você acha que isso tudo afetou a sua vida? Ou não afetou? Afetou, mas eu acho que o privilégio de ter uma família estruturada me ajudou a que isso não me atrapalhasse a andar, né? Algumas coisas a propriamente renegou, ou seja, eu só vim entender que era violência depois, então não tive nem como reagir, pra mim já foi. Mas as outras coisas é que, tipo, a minha verdade é o limite. Então, eu tenho uma verdade sobre mim, sobre os meus princípios, sobre minha vida para frente, e eu não deixo que ninguém interfira nela de forma negativa. Embora isso me dê a responsabilidade de fazer também pelo quem está do lado e aprender com quem está do lado, porque sozinha ninguém vai a lugar nenhum. Então, mesmo eu tendo uma família que me deu o suporte, eu não posso ser a pessoa bem resolvida sozinha, porque uma pessoa sozinha não vai para lugar nenhum. Então, eu tive que conversar isso com outras pessoas, e a gente teve que se autoajudar, eu tive que entender, aprender mais e me entender não enquanto indivíduo, mas enquanto comunidade. Entender que essas coisas que eu passei, toda uma comunidade passou e passa ainda, e que não existe caminho para nós se a gente não estiver junto. Ou a gente se reúne, ou a gente se extingue. Nessa discussão sobre a questão do racismo, várias pessoas têm vários tipos de contribuição, né? Você poderia dizer para nós como é que você acha que é a contribuição de Suede Quintê nesse debate? Do ponto de vista, você fala muito da questão da coletividade, eu acho isso importante. Então, como é que você vê a contribuição que indivíduos, no geral, têm, e no caso de Suede Quintê? Eu acho que minha contribuição, ela é ínfima diante do projeto tão grandioso que a gente tem, não para a população negra, a gente tem um projeto para esse país. O projeto dos negros para esse país inclui tudo que a gente já deu, ou seja, edificação de ideias, tecnologia, amorosidade, possibilidade de crescimento. Esse país só não foi a bancarrota porque contou conosco. Então, a minha maior contribuição é dar continuidade ao que já veio. Não tem muita coisa para se criar. Nossos espaços vêm de longe, né? Fala Vilma Reis. E eu diria que se boa saudade. Agora, eu já estou fazendo muita coisa. Sou do Brasil, nosso conteúdo tem alma. Volta daqui a pouquinho com Suede Quintê. Sou do Brasil, nosso conteúdo tem alma. De volta, Suede Quintê. Eu vou falar alguns nomes e depois eu queria que você falasse o que é que esses nomes significam para você. Os nomes significam para você. Roça do Ventura, Projeto Mentes e Portas Abertas, o Pompa, o movimento Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, e a campanha Mais Amor Entre Nós. Eu queria que vocês fizessem. Vocês fazem o dever de casa, né? Bom, começar com a Roça do Ventura. A Roça do Ventura, ela é um templo religioso que é irmão do qual eu fui iniciado, que é o Zogodo Bogum Malê Rondô. Né? Eu diria que existe uma cisão na história da Bahia, onde pretos do Benin vieram para cá e fizeram nada menos do que a Revolução e a Revolta dos Malês. Eu acho que isso encomenda. Tudo que eu falar depois é pouco, perto desses homens e mulheres muçulmanos que vieram aqui plantar um axé de ancestralidade capaz de sobreviver por mais de 100 anos. E também deram um recado para essa cidade, né? Um recado de que cabestro, né?
que corda nenhuma nos prende. Então, é isso que eu me lembro quando eu penso em Roça do Ventura. Lembro também de Iogã Barbosa, que é falecido, mas é uma grande personalidade pra gente. Não poderia deixar de citar a minha Nadoji, Zailde de Mello. Né? Quem quiser saber, vá lá no alto da ladeira do Bogum, na Federação. Na ladeira do Bogum da Federação. Nós estamos falando do Bogum, estamos falando do Roça do Ventura, são duas casas extremamente importantes. Eu vim dessas casas, do axé, do sangue, dos louvores dessa casa. Eu tenho um orgulho de estar numa conversa cujo nome delas são citados. É muitos respeitos. Você falou do Pompa. Do Pompa, né? O Pompa foi um divisor de águas na minha vida, um projeto proposto pelo Instituto Steve Biko, no qual eu tive a oportunidade de ter contato com as cabeças, né, os intelectuais, que desenvolvem um conteúdo muito importante para a nossa comunidade no Brasil. Foi muito desafiador. Até hoje eu tenho só o que agradecer ao Instituto Steve Biko e a tudo isso, a todo tipo de oportunidade que isso me gerou, de contato com a sociedade, a partir de uma estrutura, de um lugar para me ligar, de um ponto de partida, né? Então, profissionalmente, educacional, né? Na minha educação, eu posso dizer, eu vim de lá. Você vê de onde eu vim de lá? Ali foi a porta de saída para essa pessoa que você está vendo aqui hoje. Tem pessoas, para mim, que são muito importantes, que estavam nesse momento dessa trajetória. Uma delas é Durval Azevedo, sim, que era uma das cabeças, sim, pensantes do Pompa. Sim, sim. E sem falar do tipo de colega que eu tive lá, né? Aí a gente pode falar de Carla Cotirene, Maíra Azevedo, Igor Dantas, Juliana Freitas, Isaura Genoveva. Pois é, muitas pessoas que estão fazendo a diferença aí na cidade, no país. Não à toa passaram pelo Pompa. Sobre a campanha Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, eu acredito que hoje, dentro do movimento social, o movimento social de base comunitária, panafricanista, que mais eu vejo incidir sobre os nossos problemas que são cruciais e sobre temas muito caros, que é, por exemplo, a nossa vida. Tem um trabalho importantíssimo que eu acompanhei, por um tempo também fui formada, né? E tem a escola, né? A creche para crianças, tem a marcha e uma série de coisas que eu não poderia citar aqui porque eu não estou fazendo parte intimamente, mas eu diria, eu tomo a bênção. A campanha Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morto. Sobretudo a doutora Andréa, sim, que é uma das linhas de frente, sim, e a Hamilton Borges Oalê, muitos respeitos. Eu coloquei a questão da campanha, né? Reaja para você, exatamente porque é importante a gente ouvir a partir das pessoas que estão nesse lugar de juventude negra, o que eles discutem, porque realmente a gente tem muita clareza do problema hoje crucial, que é a questão do genocídio da juventude negra. Mas associado a ela, eu coloquei a campanha Mais Amor Entre Nós, que é uma campanha que você é uma das pessoas, das figuras nacionais que estão à frente. E eu acho que fazer o debate dessas duas coisas, eu acho uma coisa muito importante. Eu queria te ouvir muito sobre essa campanha. Eu acho importante mesmo, porque eu acho que para a gente fazer campanha Mais Amor Entre Nós, a gente precisava estar vivo. Então, se não fosse a campanha Reaja, se não fosse pessoas, comunidades, entidades defendendo o que ele defende, que é o direito à vida, a gente não teria possibilidade de conjecturar nada, inclusive uma campanha que falasse de amor. Falar de direito à vida é falar de amor, né? A campanha Mais Amor Entre Nós é, na verdade, a reprodução em ambiente virtual de uma coisa que já existia, que já existe na nossa prática, que é as Irmandades Negras.
a Irmandade do Rosário dos Pretos, da Boa Morte. Mais de 300 anos. Mais de 300 anos. O que, que elas vêm nos ensinando? Que ninguém vai morrer, né? Que não vai faltar comida na casa de ninguém, que ninguém vai ter seu filho preso, porque elas vão lá e elas resolvem. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, Exatamente, mais de o SPD. 180 anos. O que, que eles fizeram, né? A comunidade resolvia esses problemas. Se não tinha dinheiro, comprava alforria, né? Fizeram seus próprios bancos, suas formas de subsistência, fizeram suas redes de ligação, apadrinharam os filhos das pessoas que eram órfãos. Então, esse jeito de fazer é um jeito que garantiu que a gente estivesse vivo e prosperasse. Então, o ambiente virtual é aquele que reproduz a cidade nas suas benesses e nas coisas ruins também. Como jornalista, eu acho que eu devo ter um compromisso de reproduzir nesse ambiente virtual nossas experiências positivas, que é, tem um copo de açúcar? Você pode olhar meu filho para ir no centro da cidade fazer alguma coisa? Ou fulano, alguém pode me ajudar aqui com esse saco de compra? É uma coisa tão comum. Meu namorado fala uma coisa que eu acho muito interessante. Até não tem concordância verbal nenhuma, mas ele fala, não é menor que a gente vê é maior. É o pessoal da consideração. Então essa é a metáfora do Mais Amor Entre Nós. Ter consideração pela outra. A gente trabalha com um princípio que as pessoas estão chamando hoje de sororidade, que é uma palavra nova para um hábito antigo. A gente sempre exerceu sororidade. A palavra sororidade é, digamos, o feminino de fraternidade. Frater é irmão. Então, por um longo tempo, a gente utiliza um monte de palavra que fala de homens para a humanidade. Inclusive, né, os homens, a gente cita assim, né? Então, sororidade, soro de sorella, de irmã. Então, essa irmandade, ela é baseada em coisas subjetivas. Muitas vezes uma mulher não vai te pedir ajuda. Ela vai dar conta de si. Então, antes dela pedir, eu estou dizendo a ela, olha assim, eu sei trançar cabelo, se você quiser eu posso trançar para você de graça. Não me atrapalha fazer isso uma hora do meu dia. Né? Eu sou arquiteta, eu posso fazer a planta da sua casa uma vez no ano. Eu não preciso fazer pro bono a vida toda, mas uma vez no ano. E cada mulher fazendo uma coisa de graça para uma outra mulher, uma hora do dia, do mês, da semana, não sei o quê. E isso gera uma roda incrível de autoajuda e de resolução de problemas e uma rede forte de gratidão. As pessoas são ligadas pelo bem que fazem umas outras, que realmente é que nem água. Se espalha e sempre encontra um meio. Como é que entra nessa história toda as Flores de Dan? As Flores de Dan eram o espaço que a gente criou para poder conversar com mulheres negras que trabalham com comunicação, com produção de cultura e que, de uma certa forma, empreendem nos seus lugares. De que forma a gente podia se blindar, estudar junto, forjar lugares, competir, né? Então, a Flores de Dan nasceu com esse objetivo de discutir políticas públicas para comunicação e meios de produção de cultura. A apreensão dos meios de produção de cultura. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você não tem a 5D, né, para fazer a imagem Além de bacana. tudo, muito bem formada na área de tecnologia de comunicação. Eu passei horas discutindo com o Júnior sobre o que era esse 5D e até agora eu não entendi direito, mas vamos lá. A 5D é essa câmera que vai levar essa imagem maravilhosa para a televisão, que as pessoas vão ficar com vontade de assistir mais, né? A gente está fazendo um debate semiótico, a gente está fazendo uma disputa de símbolo. Então, a gente quer dizer não só que a gente tem um discurso, mas que a gente sabe manipular o nosso capital simbólico, estético, que a gente está muito feliz no lugar que a gente está, que a gente não precisa alisar cabelo, que a gente não precisa usar a roupa discreta, que a gente precisa ser o que a gente é. E para isso existem meios de produção. Enquanto os meios de produção estão concentrados na mão de alguns, a gente sempre vai depender deles. Então o que a gente quer dizer com a Flores de Dan é que a gente não só pensa a comunicação, não só se formou para fazer comunicação, como a gente tem que ser dono do nosso próprio negócio. Se a gente quiser falar o que a gente quiser, não é verdade? Significa que a história que seu pai contava de Marx e Engels, você aprendeu também daquelas histórias lá atrás. Eu não sei se eu aprendi da forma que ele queria me falar ou que os marxistas poderiam dizer. Sim. Eu sei que a gente sobrevive, sobrevive, sobrevive. E com ética.
Se não existisse Suede Quintê, Sim. o que é que não existiria no Brasil e na Bahia? Você já pensou sobre isso? A resposta que eu daria é nada. Nada deixaria de existir Nada deixaria de existir. se eu não estivesse aqui. Mas eu vou te dar outra resposta. Certo. Eu vou dizer a você que eu Qual sou... das duas que a gente vai botar no ar? Você coloca as duas, porque elas são complementares. Eu vou dizer a você o seguinte: eu sou um grão de areia na beira do mar, mas se tirar faz falta. Se tirar faz falta. Muito obrigado, Suede. Obrigada a você. Muito obrigado pela Obrigada sua a você. presença aqui com a gente no Sou do Brasil, fazendo essa conversa franca e maravilhosa que a gente sempre fez. Parabéns, viu? Parabéns pelo programa, pelo nome. Parabéns para todos nós, para Achei. todos nós que está aqui nessa sala, inclusive você, Achei. tá bom? Muito obrigada. Sou do Brasil, nosso conteúdo tem alma. Semana que vem a gente volta.